Bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. E hoje, nosso último tema para encerrar com chave de ouro a nossa apostila. Teve um probleminha semana passada, teve um problema de conexão, o Meet deu alguns problemas lá, que eu não consegui terminar a aula. Então, para evitar problemas, eu vou começar do zero. Então, a gente vai ver ela do zero, e aí a gente vai evoluindo no decorrer do processo. A aula da semana passada foi gravada, tal, não sei se alguém conseguiu assistir, mas, de qualquer forma, eu consigo trabalhar todos os assuntos que foram mencionados na semana passada, mais os assuntos dessa semana. Então, como é uma aula curta, entre aspas, eu posso me dar o luxo de trabalhar isso com vocês. Então, página 390, bioquímica. O que é bioquímica? São compostos químicos aplicados à biologia ou compostos biológicos com aspectos químicos. Não importa qual seja a interpretação, ambos estariam corretos. Então, vamos começar com os lipídios ou lipídeos. Ambas as escritas estão corretas. Quando se eu falasse em lipídio, qual seria a primeira coisa que vinha à sua mente? Lipídio é óleo ou gordura. Tá, cuidado. Óleo e gordura até podem ser classificados como lipídios, mas não só de óleos e gorduras vivem os lipídios. Não vivem. Até essa parte nós estávamos ainda conectados, mas de qualquer maneira, o que são lipídios? De uma maneira curta e grossa, lipídios são biomoléculas, ou seja, moléculas produzidas pelos seres vivos que apresentam uma característica em comum, que é a insolubilidade em água. Então, lipídios são biomoléculas, ou seja, moléculas produzidas pelos seres vivos que apresentam uma característica em comum. Eles devem ser insolúveis em água. Essa é a definição clássica de lipídios. Porém, quando eu falo em lipídios, as grandes classes de lipídios, eu coloco aqui os triglicerídeos, que você já estudou no momento anterior. Eu já falei sobre óleos e gorduras num processo chamado de esterificação, transesterificação e saponificação. Professor, eu não lembro nada disso. Já já vou trazer informações boas para vocês. Então, triglicerídeos, que são óleos e gorduras, esteroides, fosfolipídios, cerídeos e carotenoides. Esses são os 5 grandes grupos que eu tenho dentro dos lipídios. Então, a gente vai trabalhar agora cada um de forma separada. O que são glicerídeos ou triglicerídeos? Definição curta e grossa, bem curitibana. São ésteres de ácidos graxos. Se você parar e pensar, um bom tempo atrás você estudou uma reação chamada esterificação. O que é uma esterificação? Tá, professor? Uma reação que produz um éster. Tá, e quais são os ingredientes que eu tenho para a produção de um éster? Um ácido carboxílico que reage com um álcool, produzindo éster mais água. Pois bem, é uma esterificação. Agora, se o meu ácido carboxílico for um ácido graxo, professor, esqueci o que é um ácido graxo. Ácido graxo é um ácido carboxílico que tem um X, ou seja, um número de carbonos maior do que 10. Em outras palavras, ácido graxo é um ácido carboxílico que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. No mínimo 11. O que acontece com esse ácido graxo? Ele vai reagir com álcool. Mas não é um álcool qualquer, é o glicerol, a glicerina, ou, através do nome oficial, propanotriol. Então, o ácido graxo vai reagir com glicerina, glicerol ou propanotriol para a produção de um éster de ácido graxo. E quem que é esse éster de ácido graxo? Um óleo ou uma gordura. Então, o que é óleo e o que é gordura? Ambos são ésteres de ácidos graxos. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. E esse ácido reage com glicerol, glicerina, propanotriol, justamente para formar um óleo e uma gordura. Tá, e qual é a diferença entre óleo e gordura? Uma tabelinha. Semana passada, e numa outra aula, eu já pedi para você anotar esse tipo de informação. Qual é a principal diferença entre óleo e gordura? O estado físico a 25 graus e uma atmosfera.
Se esse glicerídeo estiver no estado sólido, é uma gordura. Se ele estiver no estado líquido, ele é um óleo. Portanto, a 25 graus e uma atmosfera, se estiver no estado sólido, é uma gordura. Se ele estiver no estado líquido, é um óleo. Banha de porco, manteiga, margarina são exemplos de gorduras, porque elas são sólidas à temperatura ambiente. Azeite de oliva, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola são líquidos, portanto, são classificados como tal, como óleos. Agora, tem uma diferença química. Se você observar o ácido graxo que deu origem a esse éster, se esse ácido graxo for saturado, ele vai produzir uma gordura. Agora, se ele for poliinsaturados, ele vai produzir um óleo. Então, se o ácido graxo for saturado, gordura. Se ele for insaturado, vai produzir um óleo. Pronto, resolve o material. Então, essa tabelinha é extremamente importante para o nosso vestibular. Não tem lipídio gasoso? Não, não existe lipídio gasoso. Todos os lipídios grandes e serem insolúveis em água, ou eles vão ser sólidos ou vão ser líquidos. Não existe lipídio gasoso. A estrutura não permite, é um peso molecular muito elevado. Então, se for sólido, é gordura. Se for líquido, é óleo. Agora, se for uma diferença química, se for predominantemente saturado, é uma gordura. Se for insaturado, vai ser um óleo. Detalhe. Para formar o nosso lipídio, para formar o nosso glicerídeo, é necessário que eu venha de um ácido graxo. Então, eu vou trazer o seguinte. Se o nosso ácido graxo for saturado, ele vai produzir uma gordura. Agora, se o nosso ácido graxo for insaturado, se ele tiver uma dupla ou várias duplas ligações, quanto mais duplas, maior característica do óleo ele é. Aí ele vai formar o óleo. Então, vai depender do ácido graxo de origem, porque o óleo ou gordura é um éster de ácido graxo. De onde que vem esse éster? Da reação do ácido graxo com um álcool. Se o ácido graxo for saturado, produz uma gordura. Se ele for insaturado, vai produzir um óleo. Ponto final. Professor, existe de alguma forma natural um óleo virar uma gordura? De forma natural, não. Professor, mas se eu aquecer, ficar aquecendo um óleo, não vai virar uma gordura? Não. Se você aquecer o óleo, você vai ter degradação de substâncias, você vai ter decomposição. Mas, de maneira natural, não é possível um óleo virar uma gordura, porque a única diferença que eu tenho são as insaturações. Um óleo é formado por poliinsaturações. Se você arrebentar todas essas insaturações, você vai ter uma cadeia saturada. Só que a cadeia saturada é uma gordura. Portanto, se tiver dupla, é óleo. Se não tiver dupla, é gordura. De maneira natural não é possível, mas de maneira artificial, deixa eu só pular um pouquinho, depois eu volto. De maneira artificial, é possível transformar um óleo em uma gordura. É um negócio chamado de hidrogenação catalítica. O Enem adora esse tipo de reação, adora, porque é coisa do nosso cotidiano. Vamos voltar. A diferença entre óleo e gordura. A diferença entre óleo e gordura é que óleo é insaturado e gordura é saturada. Pois bem, e se eu arrebentar todas as duplas ligações de um óleo, o que eu vou obter? Uma gordura. Só que de maneira natural isso não acontece, mas o homem pode interferir nesse processo, criando a hidrogenação catalítica. Eu até montei na forma esquemática, que facilita até a tua vida na hora que você for anotar. Também, o óleo é insaturado e tem várias duplas ligações. Se eu acrescentar cada molécula de hidrogênio para cada dupla, eu consigo quebrar todas as duplas ligações e eu vou obter uma cadeia saturada. Só que essa cadeia saturada não é mais um óleo, ela passa a ser uma gordura. Só que uma gordura artificial que recebe o nome de gordura hidrogenada. Então, olha bem o que eu montei aqui, ó, um esquema até bom para você anotar. Um óleo e uma gordura. O óleo é insaturado, a gordura é saturada. De forma natural isso não é possível, mas de forma artificial é possível por uma técnica chamada de hidrogenação catalítica, ou seja, vou usar hidrogênio para quebrar
cada dupla ligação, 1 mol de hidrogênio. Se tivesse 5 duplas, 5 mols de hidrogênio, e eu vou produzir uma gordura. Só que essa gordura é chamada de gordura hidrogenada. E a mais famosa das gorduras hidrogenadas é a margarina. Então, aquele potão de margarina que você tem lá na geladeira é uma gordura hidrogenada. Mas não só isso, recheio de bolacha recheada. E como nós vivemos em Curitiba, é bolacha, é biscoito recheado, é bolacha. Assim como não é salsicha, é vina, assim como não é jaqueta, é japona. Curitibano tem uma língua própria chamada curitibadense. Então, nós temos aqui a produção de uma margarina, de recheio de bolacha recheada. Sabe aquele docinho que parece, tem o formato de um guarda-chuva ou bolinha de futebol? Lá é gordura hidrogenada. Bala dadinho, gordura hidrogenada. Batom, manteiga de cacau, gordura hidrogenada. Então, essa gordura hidrogenada é muito usada na indústria cosmética e na indústria alimentícia, mas que é uma reação importantíssima à época. Então, o Enem adora esse tipo de reação. Então, o que eu tenho aqui nessa tela? Uma diferença entre óleo e gordura. O óleo é insaturado e a gordura é saturada. É possível transformar um óleo em uma gordura? Sim, através da técnica de hidrogenação catalítica, onde você vai produzir uma gordura hidrogenada, em que a mais famosa delas é a chamada de margarina. Tanto que eu já falei no ano anterior que a palavra margarina significa que tem o brilho das pérolas. É quase uma frase romântica. Se você tem namorada ou namorado e chegar para ela assim, olha bem no fundo dos olhos e falar assim, nossa, hoje seus olhos parecem margarina. Credo, que cantada barata, tal. O que isso significa? Que os seus olhos têm o brilho das pérolas. É bonito. No fundo, é essa expressão margarina que vem de Margérius, que significa aquilo que tem o brilho das pérolas, ou que parece o brilho das pérolas, é um processo de hidrogenação catalítica. Só para vocês compreenderem um pouquinho melhor isso daqui. Acho que dá para enxergar, acho que dá, mas de qualquer maneira eu faço aqui a observação. Eu tenho uma dupla aqui e uma dupla aqui. Então, repare que eu tenho duas duplas ligações. Se eu tenho duas duplas, eu tenho certeza que essa estrutura aqui de cima vem de um óleo. Vem de um óleo, porque o óleo ele é poliinsaturado. Se eu arrebentar as duas duplas ligações, eu vou ter uma cadeia saturada. Só que qual que é a diferença entre óleo e gordura? O óleo é poliinsaturado, ele é líquido, e a gordura ela é sólida e saturada. Então, se eu arrebentar as duas duplas ligações, eu vou formar uma cadeia saturada, vai virar uma gordura, que é chamada de gordura hidrogenada, a margarina. Para quem já tomou café, provavelmente usou alguma maionese, uma margarina para passar no pão, ou seja, é uma gordura hidrogenada. Então, isso aqui é importante para a nossa prova. Agora, só voltar um pouquinho que eu havia pulado. Uma outra definição, anotem essas coisas. Estou fazendo de forma resumida. De qualquer maneira, todos esses slides estão já disponíveis para você lá no seu caderno do A+. Está tudo lá no teu HD. Então, rancificação. Processo pelo qual óleos e gorduras expostos ao calor, oxigênio e à luz, então, esses três ingredientes aí, formam substâncias de cheiro forte e desagradável. Rancificação. Então, tem algumas expressões assim no cotidiano. Nossa, hoje você acordou rançoso. O que diz essa expressão? Que você acordou azedo, que você acordou amargo, que você tem essa característica aí. Então, o que nós vamos encontrar? A rancificação é um processo pelo qual óleos e gorduras expostos ao calor, oxigênio e luz formam substâncias de cheiro forte e desagradável. Cheiro forte e desagradável. Vou fazer uma pequena experiência para as meninas aí da sala. Vocês já ouviram falar em memória olfativa? Eu nunca ouvi falar isso aí. Memória olfativa é um processo em que você lembra de alguma coisa e você consegue perceber o cheiro. Quer ver o que é memória olfativa? Vamos fazer o seguinte. Feche os olhos e vamos voltar a fazer uma regressão não muito tempo atrás, lá para a 7ª, 8ª série.
Lá na 7ª, 8ª série, você vai lembrar que você estava em sala de aula e os meninos estão voltando da educação física. Veja bem, lembra, fecha os olhos, você está na sala de aula linda, maravilhosa, mas sempre foi linda, maravilhosa, cheirosinha e tal. Aí chega os meninos da sala que vieram da educação física. O cheiro da sala ficou agradável? Não, o cheiro não ficou agradável. Você lembra do cheiro? Eu quase posso apostar com vocês que vocês estão aí no outro lado da tela e gente que fez careta. Na hora que eu falei assim, os meninos voltando da educação física, ou seja, o cheiro nem estava presente aí no local que você está agora, mas você percebeu um negócio chamado memória olfativa. Professor, e por que os meninos fedem? Na verdade, assim, eles fedem porque tem alguns problemas hormonais, e vou explicar por quê. Lá na 7ª, 8ª série, você já era mulher, você já teve menstruação, já teve aquele problema de TPM, todo aquele processo que vem já pela parte dos hormônios. E os meninos não. Os meninos sempre um pouco mais atrasados. E aí o que acontece? Na 7ª, 8ª série, ele é bombardeado com hormônios, aí é até fácil de observar, porque ele tem aquela vozinha de taquara rachada, e de repente começa a trocar. Professor, começa ali. E aí, as glândulas sebam a agirem em forma total. Então, literalmente, o menino da 7ª, 8ª série, ele é um menino seboso. Por quê? Porque as glândulas sebáceas estão em produção máxima. E é um sebo que é uma gordura. E essa gordura fica exposta ao calor, ao oxigênio e à luz. E o que isso acarreta? Uma substância de cheiro forte e desagradável. E fora que alguns meninos, ainda, talvez até hoje, não gostavam muito de tomar banho. Então, os caras correndo da educação física, faziam uma loucura toda, aí chegava em casa, não tomava banho, outro dia estava fedido já 7 horas da manhã. Se bem que muitas vezes não precisa voltar na 7ª, 8ª série, não. Se você voltar no ano passado ou no começo desse ano, você vai lembrar de alguns amigos ou amigas que têm um cheiro especial, diga-se de passagem. Contidos no ovo da galinha. Então, veja bem, o ovo da galinha é uma gordura, ou seja, lá dentro tem uma série de lipídios, tem colesterol, a gente já vai chegar nesse processo. Só que não é óleo e gordura, ou seja, no ovo de galinha, eu tenho colesterol, tenho outros compostos que são chamados de lipídios. Então, só para encerrar aqui, depois você responde ali. Então, a rancificação, ela é produzida toda vez que você expõe um óleo, uma gordura ao contato ao calor, oxigênio e luz. Uma outra experiência, se vocês tiverem avós, bisavós vivos, aí é melhor ainda. Pergunta para eles como é que eles conservavam manteiga lá na época deles. Na época deles não tinha geladeira. Como é que eles mantinham a manteiga, porque também não tinha margarina. Como é que você mantinha a manteiga apropriada por um longo tempo de uso? Aí, provavelmente, seu avô, sua avó vai falar assim, netinho, eu colocava o pote de manteiga e colocava água em cima. Tá, mas qual que é a função de jogar água em cima da manteiga? Primeiro, que a manteiga é uma gordura e a água é um líquido polar. Eles não se combinam. Portanto, eu tenho diferentes polaridades. Outro detalhe. Para que aconteça a rancificação, é necessário calor, o oxigênio e a luz. O calor e a luz não tem como fazer esse processo. Agora, o oxigênio poderia. Na hora que você coloca uma camada de água sobre a manteiga, o oxigênio não consegue interagir com a manteiga. Portanto, você diminui a superfície de contato, e diminuindo a superfície de contato, você diminui o processo da rancificação. Então, vocês vão perceber que o povo mais antigo, eles tinham conhecimento químico, mas era um conhecimento adquirido por tentativa e erro. Eles não sabiam por quê, mas sabiam que se fizesse tal ação, ia funcionar. Então, isso é uma rancificação, quando o óleo e a gordura, quando exposto ao calor, luz ou ao oxigênio, formam substâncias de cheiro forte e desagradável. Então, essa é a ideia. Agora, Gabriel, não sei se você está falando do ovo, que o ovo, quando apodrece, não é a rancificação, não tem nada a ver. Porque lá dentro do ovo eu não tenho óleo e gordura, eu tenho lipídios, mas não óleos e gorduras. Então, quando o ovo apodrece, é um outro tipo de sistema. Tem algumas proteínas que à base de enxofre, e esse enxofre vai produzir H2S, que é o cheiro do ovo podre. Então, a ideia da rancificação, quando óleos e gorduras, glicerídeos,
são ésteres de ácidos graxos expostos ao calor, oxigênio e luz, se decompõem formando substâncias de cheiro forte e desagradável. Então, essa é a ideia da rancificação. Deixa eu continuar aqui, aqui já foi. Agora, vou continuar. Então, vejam bem, além dos óleos e gorduras dos glicerídeos, eu preciso falar em outros lipídios. Então, cuidado. Lipídio não é só óleo e gordura. Lipídio pode ser glicerídeos, óleos e gorduras, pode ser esteroides. O mais famoso e o mais abundante esteroides que você vai encontrar se chama colesterol. Eu fiz muito pequenininho ali, ó, mas eu vou fazer a leitura. Ocorre apenas em animais. Tudo que vem do reino vegetal não tem colesterol. Não pode ter colesterol. Então, se você correr lá na cozinha e pegar teu frasco de óleo de soja, no rótulo está escrito assim, 0% colesterol. Se você pegar seu azeite de oliva, lá está escrito 0% de colesterol. Se você pegar seu pote de margarina, 0% de colesterol. Por quê? Porque não vem do reino animal. A margarina vem do óleo da soja, do óleo de milho, do óleo da canola, que é vegetal. Ou seja, tudo aquilo que vem do reino vegetal não pode ter colesterol. Agora, ovo tem colesterol? Tem, porque vem do reino animal. Manteiga tem colesterol? Sim, porque vem da vaca e a vaca é do reino animal. Então, o mais famoso esteroide que você encontra é o colesterol. E não só isso, os nossos hormônios, testosterona, estrógeno, progesterona, tudo isso envolve esteroides. Professor, então quer dizer que a minha testosterona, a minha progesterona é um óleo e gordura? Não. Óleos e gorduras fazem parte de uma das classes dos lipídios. Outra classe de lipídios diz respeito a esteroides. Lembra da primeira tela? Quando que eu tenho lipídio? Quando eu tenho uma biomolécula insolúvel em água. Como esses hormônios, como o colesterol, vêm dos seres vivos e eles são insolúveis em água, eu tenho um lipídio. Então, os esteroides, os nossos hormônios e outras moléculas, elas são características dos seres vivos e são insolúveis em água. Outra classe importante, fosfolipídios. Aqui está de forma muito detalhada, numa prova não vai ter esse tipo de detalhe, mas só para você lembrar, da biologia. Um fosfolipídio é formado por duas cadeias de ácido graxo. O ácido graxo sem carga é a parte hidrofóbica. Hidrofóbica. Fobia, medo. Medo da água. Ou seja, por mais uma molécula tem medo da água? Não. A molécula ela é insolúvel na água. E o grupo fosfato e a colina são grupos polares. E como a água é polar, ela é hidrofílica. O que você entende por hidrofílica? Hidroágua. Filia vem de filo, que significa atração, tendência, afinidade por água. Em outras palavras, o grupo fosfato ele é solúvel em água. Então, repare que coisa bacana. Eu tenho uma cadeia, aqui eu tenho a cadeia do fosfolipídio. Só que nas provas eles não dão esse tipo de cadeia. Você já deve ter feito várias provas, várias questões, inclusive o Enem do ano passado colocou o fosfolipídio, só que eles colocam a cadeia do fosfolipídio parecendo um palito de fósforo. O palito de fósforo tem aquela parte em madeira, que a gente chama de cauda, e tem a cabeça, que é feita de pólvora vermelha, verde, tem várias coisas que você vai encontrar. Então, o que acontece? Aquele palito, o palito é a cauda hidrofóbica. Ela é formada pelos carbonos e hidrogênios do ácido graxo. Ele é hidrofóbico, ou seja, insolúvel em água, mas solúvel na gordura. Ele é insolúvel em água, mas solúvel na gordura. E aqui no grupo fosfato mais a colina, ele é polar, portanto, ele é solúvel em água. Professor, mas uma molécula pode ser ao mesmo tempo solúvel em água e em gordura? Sim. Vocês estudaram detergentes, vocês estudaram sabão. Como é que pode um sabão e detergente ao mesmo tempo limpar a gordura e ao mesmo tempo ser solúvel em água? Por quê? Porque ele tem uma cauda hidrofóbica e tem uma cabeça hidrofílica. Ou seja, parece um palito de fósforo. Se pegar um palito de fósforo, ele tem a cauda, que é aquela parte que vem de madeira, que é hidrofóbico, ou seja, insolúvel em água, e a cabeça do palito de fósforo, fazendo analogia, ela é polar, ou seja, solúvel na água. Então, essa é a parte importante para você entender.
Outra característica importante, os cerídeos. Cerídeos ou simplesmente ceras. Qual que é a função de uma cera? Proteção, impermeabilizante e construção de colmeias. Professor, mas a abelha não produz mel? Sim, ela produz mel, aí ela tem lá aquela colmeia que é feita de celulose, mas ela também tem a cera da abelha, a cera da carnaúba, a cera do coco. Tem várias dessas ceras que você encontra por aí. Mas a mais fácil de você encontrar de forma muito, muito direta é o cerúmen, é a cera do ouvido. Uma pequena curiosidade. Como que você faz para limpar a cera do seu ouvido? Bem rápido. Como que você faz para limpar a cera do seu ouvido? Professor, eu uso um cotonete, uma cerda, aquela coisa azul que tem algodão na ponta. Hoje nem sempre mais é essa marca cotonetes. É correto limpar o ouvido com cotonetes? Não, não é correto. No dia que vocês marcarem uma consulta num otorrinolaringologista, soletre, otorrinolaringologista, não precisa. A gente chama só de otorrino, que é mais fácil. Se você for no otorrino, fala assim, doutor, como é que eu faço para limpar meu ouvido? O doutor vai olhar para você assim, minha criatura, você percebe que Deus fez você a imagem, uma perfeição tremenda. Você vai perceber que os seus dois dedos mindinhos cabem perfeitamente no buraco do ouvido. Aí, nojo, é o teu ouvido, é o teu dedo e a tua cera. Então, na hora que você estiver tomando banho, você vai colocar lá dentro, vai fazer tocar assim e vai tirar. Aquele material que você tira é o suficiente para fazer a limpeza do teu ouvido. Professor, mas fica um monte de cera lá dentro. Fica. Só que na hora que você usa o cotonete, você está tirando um pouco de cera, mas ao mesmo tempo está empurrando um tanto de cera para dentro do ouvido. Aí você vai fazer isso 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Você tem uma vida longa pela frente. E vai chegar uma bela altura da sua vida que você vai estar com um problema de audição. A pessoa vai falar com você, hã? Não estou ouvindo direito. Por quê? Porque você está surdo? Não, porque o teu ouvido está entupido. Como é que você desentope agora esse seu ouvido? Aí você vai ter que ir no otorrino. Então, ele vai no otorrino, ele vai fazer uma lavagem auricular. Ele usa alguns produtos especiais para tirar aquele excesso de cera que está no teu ouvido. Ou então, para quem gosta daqueles programas que fica tirando espinha, cravo, acne, que faz uma cirurgia, saem uns monstros, uns aliens lá de dentro, procura no YouTube como você retira cera do ouvido. O correto mesmo, se marca uma consulta no otorrino, ele vai fazer a limpeza de maneira técnica e científica. Porque tem muita coisa que você encontra aí no dia a dia, receitas caseiras para remover esmalte, para remover a cera do ouvido. Então, cuidado, que se você remover toda a cera, você pode tirar a tua proteção e pode entrar uma bactéria lá dentro e você tem uma dor de ouvido, uma otite, e dor de ouvido é muito, muito dolorosa. Então tem que tomar cuidado com esse material. Então, água morna, otorrinolaringologista, vai pilando a cera no fundo, temos cera em algum outro lugar. Que eu saiba, não. Acho que só no ouvido que você produz cera. São cadeias longas e grandes que têm como função proteção. O resto da pele está lá. Ou seja, no nariz você tem os pelos, na boca, o processo de entrada, tanto que muitas vezes a entrada dos micro-organismos está exatamente pela boca, pelos olhos. O ouvido tem a cera. Então, acho que é só o ouvido. Mas procura aí, não tenho direito a essa resposta. Não. Procura aí no Google. Depois, até se quiser me responder, se é o ouvido o único lugar do corpo que nós temos cera. Mas eu acredito que seja o único lugar, pelo menos externo, é único. Então, isso é uma cera. E o exemplo mais fácil que você tem de encontrar uma cera é no ouvido. Ponto, resolve o material. E para fecharmos a parte dos lipídios, entra a história dos carotenoides. Bonito, hein? Carotenoides. Você já ouviu falar em beta-caroteno? O que é beta-caroteno? Vitamina A. Você nunca ingere vitamina A. A vitamina A é produzida dentro do nosso organismo quando você come alimentos coloridos. Já viu aquela expressão que o prato, quanto mais colorido for, melhor é? Então, salada, principalmente, você tem lá o tomate, que tem o licopeno, você tem lá a clorofila dos alimentos verdes, você tem lá o roxo, você tem o amarelo, você tem lá o laranja da cenoura, tem várias cores. Quanto mais colorido você tiver num prato, mais carotenoides você ingere, mais vitamina A você produz. Logo, logo começa o verão. Se bem que esse ano vai ser um verão atípico, porque o povo não vai viajar. Mas
Quando você viajava, tinha muita gente que gostava de tomar sol. Tomar sol, entre aspas, queria ficar bronzeado, bronzeada. Agora tem que ficar bronzeade, questão de gênero e tal. Mas vai ficar bronzeado, bronzeada. Aí você usava o quê? Cenoura e bronze. O que é o cenoura? Ou seja, forma de carotenos. Você tem carotenos nessa história. E esses carotenoides, os carotenoides, eles são os precursores da vitamina A. Então, quanto mais carotenoides você ingere, mais fixada a vitamina vai ser. Então, essa é a grande ideia dos carotenoides. São biomoléculas que são insolúveis em água. Beterraba, aí você tem o tomate, você tem aí o alcachofra, você tem aí uma série de frutas, flores e fungos que apresentam pigmentos. Lá você vai ter os carotenoides. Então, isso são lipídios. Então, a partir de agora, não fala mais assim, lipídios são óleos e gorduras. Não. Lipídios são moléculas, biomoléculas, para ser melhor dito, que apresentam a característica de serem insolúveis. E aí entram os glicerídeos, óleos e gorduras, entram os carotenoides, entram os esteroides, e entram essas classes que você acabou de estudar, além do que os fosfolipídios. Ponto, resolve esse matéria. Agora vamos começar com a segunda classe dos biocompostos, chamado carboidratos ou glicídios. De maneira popular, esses carboidratos são chamados de açúcares. Então, importante para a nossa alimentação, tanto que aqui nós temos um prato rico em carboidrato. Banana, batata, pão, cereais, de uma forma geral, carboidratos. Para quem aí do outro lado, talvez vocês ainda não, que são muito jovens, mas se você perguntar para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, se eles já fizeram alguma dieta na vida, provavelmente você já ouviu falar em low carb. Nossa, fiz uma alimentação low carb. O que é isso? Baixa quantidade de carboidratos. Low carb. Por quê? Porque grande parte do que você come hoje vira açúcar. E esse açúcar vai virar energia. Se você não gastar essa energia, vira o quê? Vira gordura. Aí forma essas pochetes que a gente tem, aquelas gorduras localizadas e essas coisas do gênero. Então, dieta, elas muitas vezes funcionam com reeducação alimentar. Nenhuma dieta drástica resolve. Pode esquecer isso. Nossa, vou fazer uma dieta, só vou comer agora carne a partir de agora. Quanto tempo você vai ficar comendo carne direto? Umas 2, 3 semanas, tá? Depois você volta na alimentação normal. Aí você volta a engordar. Eu vou começar a parar de... Não vou mais comer arroz, não vou comer mais batata, não vou comer mais pão. Quanto tempo você ficaria sem comer pão, sem comer arroz, sem comer batata? Professor, o resto da minha vida. Não, você não vai conseguir ficar o resto da sua vida. Se a pessoa vai numa festa de criança, você não pode comer brigadeiro, você não pode comer beijinho, você não pode comer bolo de festa de aniversário, não pode tomar refrigerante, não pode tomar nada disso, porque lá dentro está cheio de carboidrato. Nossa, então não consigo fazer dieta. Não consegue. O que você pode é reduzir quantidade, fazer uma reeducação alimentar. Aí sim as coisas funcionam. Então, mas a pergunta é, o que é um carboidrato? O que é um glicídio? O que é um glucide? Ou o que é um açúcar? E vem a definição. Essa definição eu peguei no livro de biologia. Deixa eu colocar o título em cima. Opa, vem título, vem. Glicídios carboidratos, também chamados de glicídios, glucídeos ou glucídios. São compostos orgânicos sintetizados por organismos vivos, ou seja, biomoléculas. Biomoléculas. É verdade, não tem como fugir. Então, biomoléculas formadas pelos seres vivos pertencentes à função mista poliálcool e aldeído ou poliálcool cetona, bem como os compostos que por hidrólise produzem esses compostos de função mista. Essa primeira frase é a definição técnica do que é um carboidrato. É a definição técnica. Porém, a definição mais comum, carboidrato, carbono hidratado, carbono com água. Ou seja, a fórmula geral da maioria dos carboidratos contém carbono H2O. Ou seja, a molécula de um carboidrato tem que ser uma biomolécula, ou seja, uma molécula produzida por um ser vivo, que apresenta carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que tem um porém. Nem todas as moléculas dos carboidratos contêm apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Existem moléculas, embora seja em menor número,
que vão apresentar outros elementos tirando esse trio. Mas carboidrato, monossacarídeos, são moléculas que apresentam função mista, poliálcool aldeído, poliálcool cetona. Você já reparou? Coisas que o professor de biologia nunca te explica. Já reparou que todo açúcar termina em ose? Glicose, frutose, galactose, celulose, maltose, tudo isso termina com ose. Todo e qualquer carboidrato vai terminar em ose. Você já se perguntou o que representa o sufixo ose? O sufixo ose significa poliálcool, ou seja, tudo que terminar em ose vai ser um carboidrato, vai ser um açúcar. E o que esse açúcar tem em comum? Ele tem a terminação ose. O que representa a ose? Poliálcool. Professor, é importante saber isso? É importante. Tanto que ano retrasado, na prova discursiva de biologia, eles fizeram essa cobrança. O que representa a terminação ose? Poliálcool. Só que além do poliálcool, você vai ter ou aldeído ou cetona. Quer ver? Vamos entrar novamente nas aulas de biologia. Não sei qual professor que mexe com biologia de vocês, mas é o seguinte. Provavelmente ele deve ter falado em aldose e cetose. Aldose e cetose. O que é uma aldose? Ald vem de aldeído e ose vem de poliálcool. Cetose. O ceto vem da cetona e ose vem de poliálcool. Pronto, definido. Ou seja, o que é um carboidrato? É uma biomolécula em que essa molécula deve ter poliálcool, aldeído, ou poliálcool cetona, uma aldose ou uma cetose. É uma dessas duas que você vai encontrar. Aldose e cetose. E o que é uma aldose? É aldeído com ose, que é poliálcool. E cetose, cetona com ose, cetona e poliálcool. Então, essa primeira frase, ela é importante para você definir de forma técnica o que é um carboidrato. É uma biomolécula em que eu tenho poliálcool, aldeído, aldose, ou poliálcool cetona, cetose. É dessa maneira que você tem. Aqui embaixo ele forma a aplicação, além da energia, carboidrato também é responsável pela formação dos ácidos nucleicos, ou seja, além da fonte de energia, ele também tem fonte de construção celular. Essa é a ideia. Então, olhem bem. Carboidratos são moléculas, biomoléculas, para ser mais preciso, em que eu tenho carbono ligado a hidroxila, ou seja, ose com aldeído ou ose com cetona. Ponto, resolve. Só que esses carboidratos, eles podem ser subdivididos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. O prefixo, ele é importante já na interpretação. O que você entende pelo prefixo mono? Mono, um. Oligo, poucos. E poli, muitos. Portanto, mono só tem uma estrutura. Oligo, poucas estruturas. E poli, muitas estruturas de sacarídeos. O que é um sacarídeo? É uma estrutura molecular, biomolecular, que tem como função álcool aldeído ou álcool e cetona. Isso é o processo. Então, se eu tiver uma só estrutura, é um monossacarídeo. Se eu tiver duas ou mais estruturas se repetindo, oligosacarídeos, e se tiver muitas, e quando eu falo muitas, assim, 100, 1000, milhões, eu tenho polissacarídeos. Eu vou estudar agora cada um deles de forma separada e vou trazer alguns exemplos de mono, oligosacarídeos e polissacarídeos no seu dia a dia. Vou começar pelo mono. Então, o que são monossacarídeos? Eles se dividem em aldoses e cetoses. Vocês anotaram aí? O que representa uma ose? Ose representa poliálcool. Aldose, aldeído, poliálcool, cetose, cetona, poliálcool. Eu vou trazer o primeiro exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas da função álcool. Poliálcool. Já sei o que é uma ose. Agora eu tenho C-O preso entre carbonos. Eu tenho uma cetona. Como é que eu vou chamar esse monossacarídeo que tem poliálcool, cetona, cetose? A outra que está à sua lateral tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes a hidroxila. É uma ose, porque eu tenho poli
álcool. Só que no C dupla O preso H eu tenho um aldeído. Como é que eu vou chamar esse monossacarídeo que tem poliálcool, ose, com aldeído, aldose? Então é assim que vem as definições da biologia. O que é uma ose? A terminação ose indica poliálcool. E como eu tenho cetose e aldose, aldose vem de aldeído, cetose vem de cetona. Ponto. Resolve esse sistema. Agora, observe bem. Os monossacarídeos se dividem em aldoses e cetoses. São incolores, sólidos cristalinos solúveis em água. Repare que forma muitas pontes de hidrogênio com água, portanto, altamente solúvel. E insolúveis em solventes apolares. Então, se eu colocar uma glicose e uma frutose dentro de benzeno, por exemplo, dificilmente vai se dissolver. Não geram carboidratos mais simples por hidrólise. O monossacarídeo é a estrutura mais básica de um carboidrato. O monossacarídeo. Essa estrutura e acabou. Então, o que eu tenho de especial num monossacarídeo? Uma ose. O que é ose? Poliálcool. Se tiver cetona com poliálcool, é uma cetose. O maior exemplo disso é a frutose, que eu acabo de mostrar para você. E quando eu tiver poliálcool e aldeído, eu tenho uma aldose. O exemplo mais clássico que você encontra, a glicose. Tanto que essas duas moléculas você sempre lembrou pela fórmula molecular. C6H12O6. Professor, o que é um C6H12O6? É glicose ou frutose. É uma das duas moléculas que você pode encontrar. O que as duas têm em comum? A mesma fórmula molecular. Portanto, elas são isômeras. Mas isômeras do quê? Elas têm álcool e álcool. Um tem cetona e o outro tem aldeído. Eles são isômeros de função. Então, tudo que terminar em ose vai dizer que é poliálcool. Aldose com aldeído, cetose com cetona. Só lembre e anote, coloca a caneta marca-texto em cima aqui, ose, O-S-E, tracinho, poliálcool. Abre parênteses, várias hidroxilas presas à estrutura. Ponto. Resolve grande parte desses materiais. Agora, eu vou trazer alguns monossacarídeos importantes do seu dia a dia. A ribose, a desoxirribose, a glicose, frutose e galactose. Então, todas elas terminam em ose. Repare, tudo termina em ose. O que a ose representa? Poliálcool. Aí você teria que ver a estrutura desse monossacarídeo para saber se é uma aldose ou uma cetose. Se tiver aldeído, é uma aldose. Se tiver cetona, é uma cetose. É fácil. Os nomes são meio estranhos aí, mas o procedimento é bem tranquilo. Agora, uma pequena curiosidade. Isso aqui pode pular, se não vai interessar muito não. É isso daqui, quer ver? Um pouquinho, aqui, ó. A ciclização. Quando você estudou biologia, provavelmente você não viu uma glicose assim. Você viu uma glicose de cadeia fechada. Por que isso ocorre? Porque, na realidade, como eu tenho 6 átomos de carbono, e todos esses carbonos aqui, ó, tirando o primeiro, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, eles são carbonos tetraédricos. Eles têm uma forma tridimensional bem apurada. Então, o que acontece? O carbono 1, que é o carbono da função química, ele vai se prender com o último carbono que apresenta atividade óptica. Professor, atividade óptica, revisão nas próximas 2 semanas. Para que aconteça isomeria óptica, o que a cadeia tem que ter? Carbono quiral. Professor, o que é um carbono quiral? Um carbono que tem 4 ligantes diferentes. O carbono 1 tem dupla, já não é. Mas o carbono 2, o 3, o 4, o 5, o 6 não é carbono quiral porque ele tem 2 hidrogênios iguais. Mas os carbonos 2, 3, 4 e 5 são quirais. Por que acontece a ciclização? Porque o carbono que tem a carbonila se prende ao último carbono que tem a atividade óptica, que é o carbono 5. E ele vai formar isso aqui, ó. Continua. 1, 2, 3, 4, 5, o 6 fica para fora. Aí, esse hidrogênio dessa hidroxila, ele é doado para esse oxigênio da carbonila, e aqui forma uma hidroxila. E a cadeia se fecha. E como é que ela vai se fechar? Formando isso daqui. Então, repare, que a glicose, ela pode ser ou mostrada na cadeia aberta, linear, como você viu ali. Deixa eu só mostrar mais uma vez aqui, ó. A glicose, ela pode ser mostrada assim, ó, sem problema qualquer. 6 carbonos, um embaixo do outro, numa estrutura plana do papel. Porém, se eu quiser ciclizar ela, aquele carbono 5 que tinha hidroxila, o hidrogênio foi doado para a carbonila,
forma outro carbono quiral, e entre os dois carbonos eu tenho a função éter. Então, cuidado, que nas formas cíclicas você não vai encontrar nem cetona e nem aldeído. Tá, professor, e como é que eu vou saber quando que é uma aldose e quando que é uma glicose? Você só consegue visualizar se é aldose ou frutose na cadeia aberta. Na cadeia fechada, isso não é possível. Aí você teria que romper a ligação, volta o hidrogênio, formaria C dupla O, preso H. Então, essa é a ideia. Então, quando você tem uma forma cíclica, eles colocam a forma cíclica com o intuito de tentar te assustar. Porque, vejam bem, se eu colocar a glicose assim, ó, você olha assim, uma cadeia com 6 carbonos, tranquilo. Agora, se eu trouxesse isso daqui, não é costume nós trabalharmos com cadeia fechada. Então, nossa, olha que estrutura estranha que é essa. É a mesma molécula. É a mesma molécula, só que na forma cíclica. Vocês vão lembrar também na biologia que existe o alfa-glicose e a beta-glicose, assim como existe alfa-frutose e beta-frutose. Ou seja, alfa e beta. O que é o alfa e beta? Quando aquela hidroxila estiver para baixo do plano, é alfa. Quando ela estiver para cima do plano, ela vai ser uma beta. Mas isso vai cair na minha prova difícil. Para quem for fazer alguma disciplina que vai ter biologia ou bioquímica no curso superior, vocês vão estudar isso. Tenho certeza disso. Mas aqui não precisa. Então, aqui a única coisa que eu quero que vocês compreendam que pode ter um monossacarídeo de cadeia aberta e um monossacarídeo de cadeia fechada. Só. É a única coisa que vai me interessar. Agora, vou continuar. Se monossacarídeos só tem uma estrutura, oligo significa poucos. Tá, professor, mas quantas moléculas é o pouco? Consiste em estruturas de 2 a 10 monossacarídeos. Essa tela tem uma coisa importante. Primeiro, por quê? Vamos só voltar um pouquinho no tempo e espaço. Na biologia, você decorou uma frase que é mais ou menos assim. Quando 2 ou mais aminoácidos se unem, formam uma proteína pela ligação peptídica. Isso você lembra. Agora, quando 2 monossacarídeos se unem para formar um oligo ou um polissacarídeo, eles se unem através de qual tipo de ligação? Essa você não lembra. Então, eu vou pedir para você anotar. Anote isso daí. Vou com calma, com tranquilidade, sem problemas qualquer. Os blocos constituintes dos oligosacarídeos são ligados entre si através de ligações glicosídicas. O que é uma ligação glicosídica? É uma ligação que ocorre entre 2 ou mais monossacarídeos. Ligação peptídica forma peptídeos que vão formar proteínas. Ligações glicosídicas vêm de glicose e vão formar oligo ou polissacarídeos. Tá, professor, e como é que forma uma ligação glicosídica? Vocês viram que as estruturas desses monossacarídeos, elas não são simples mostradas. Ou ela tem a cadeia aberta com 6, 7, 8, ou vai ter uma cadeia cíclica, monossacarídeo. Para ser um monossacarídeo, ele tem várias hidroxilas. Eu vou deixar uma amostra só uma. Aí eu tenho um segundo monossacarídeo. Podia ter vários, mas vou pegar um segundo. Eu vou ter 2 hidroxilas entrando em contato uma com a outra. O que acontece quando essas 2 hidroxilas se encontrarem? A hidroxila de um monossacarídeo vai pegar o hidrogênio do outro monossacarídeo. Então, a hidroxila com o hidrogênio da outra vai formar o quê? A água. E o que sobra você vai juntar. E essa junção forma a chamada ligação glicosídica. Então, olha bem. Professor, mas qual hidroxila eu pego? Não importa. Você vai pegar a hidroxila da cadeia esquerda com hidrogênio da direita, ou a hidroxila da direita com hidrogênio da esquerda para formar a molécula de água, mais uma função orgânica que é formada pela ligação glicosídica. Com vocês agora. Como é que eu chamo essa função orgânica em que eu tenho um oxigênio, presta bem atenção, eternamente preso entre radicais? Como que eu chamo a função orgânica em que o oxigênio está eternamente sozinho entre radicais? É meio ridículo, mas vocês conseguem acertar. Um éter. Portanto, entre 2 ou mais monossacarídeos, o que você vai encontrar? Um éter. Entre 2 ou mais monossacarídeos, você vai encontrar um éter.
Essa é a chamada ligação glicosídica. Professor, você acha que cai em prova? Ó, a Federal nunca cobrou isso. O Enem pode cobrar, mas lembre-se que vocês estão em 2020. Se estamos em 2020, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, a ligação glicosídica é a ligação que ocorre entre dois ou mais monossacarídeos. Que função orgânica é formada entre dois ou mais monossacarídeos? Um éter. Ponto. Resolve todos os seus problemas. Então, essa tela, o que é importante? Oligosacarídeos, dois ou mais monossacarídeos. Já começa por aí. Como é que esses dois ou mais monossacarídeos se unem? Pela ligação glicosídica. E como é que eu formo essa ligação glicosídica? A hidroxila de um monossacarídeo pega a hidroxila do segundo monossacarídeo para formar a molécula de água. E entre os dois monossacarídeos, você vai ter um éter. Ponto. Resolve esse material. Professor, como é que isso pode cair em prova? Eu, se fosse fazer prova, ia fazer assim. Colocaria essa imagem. Primeiro porque, na hora que você olhou essa imagem, o seu lado apocalíptico entra em ação, começa a reclamar. Meu Deus, olha o tamanho dessas moléculas. Meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desses? É muito simples. Eles colocam esse tipo de estrutura para tentar te assustar. E muitas vezes conseguem. O que você tem aqui? Ó? Um açúcar. Duas moléculas de monossacarídeos separadas, glicose e glicose. Duas moléculas de glicose. O que vai acontecer? Eu tenho a hidroxila de uma, tá lá a hidroxila de uma, travou um pouquinho, deixa eu voltar, voltou. A hidroxila de uma pega o hidrogênio da outra. Não sei se vão conseguir enxergar ali, eu tentei colocar um vermelho aqui, ó, com o hidrogênio da outra. A hidroxila dali com o hidrogênio daqui vai formar uma molécula de água. Sai a molécula de água. E o que forma? Esse oxigênio que sobra se prende a outra estrutura hexagonal, formando o que nós chamamos de ligação glicosídica. E qual é a função orgânica formada na ligação glicosídica? Éter. Ponto final. É isso que vai ser explorado. Só. Então, ele vai colocar dois ou mais monossacarídeos. A hidroxila de um monossacarídeo vai pegar a hidroxila do segundo, para formar a primeira ligação glicosídica, que é formada pela função éter. Poderia continuar. Essa hidroxila poderia pegar um terceiro monossacarídeo, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, 1 milhão, 2 milhões, sem problema qualquer. Só que quando eu tenho poucas estruturas, eu tenho um oligosacarídeo. Se eu tiver muitas e muitas e muitas estruturas, eu tenho um polissacarídeo. Assim funciona. Então, a ideia da ligação glicosídica funciona dessa maneira. Agora, outra tela importante. De todos os açúcares que você vai encontrar no seu dia a dia, talvez o mais importante de todos seja esse daqui, a sacarose. É o açúcar comum. É aquele açúcar que você encontra lá no açucareiro, que você coloca no chá, coloca no café, que está presente nos seus refrigerantes, que está presente em chocolate, todo esse material. Isso é a sacarose. O que a sacarose é? Ela é um disacarídeo. O que é um disacarídeo? Di2, ou seja, tem duas estruturas de monossacarídeos ligadas entre si. Então, disacarídeos são glicídios que, por hidrólise, resultam em dois monossacarídeos. Professor, eu tenho que estudar isso? Não. Disacarídeos são duas estruturas de monossacarídeos. Quem são esses monossacarídeos? A glicose e a frutose. Agora, para saber, atenção. A fórmula da sacarose é C12H22O11. Professor, é importante gravar isso? É importante. Você já decorou que C6H12O6 é glicose ou frutose, sem problemas. Agora, a sacarose é o C12H22O11, uma molécula importante para você gravar. Tá, professor, eu não entendi. Se você jogar essa sacarose em água, vai formar glicose e frutose? Deixa eu fazer o seguinte exemplo. Imagine que você... Deixa eu pegar no copo d'água aqui, ó. Você tem um copo d'água e lá dentro você resolve colocar 2 colheres de açúcar. Ah, eu vou ter glicose e frutose? Não. Na hora que você colocar açúcar dentro da água, você vai dissolver a sacarose. Você vai ter sacarose na forma aquosa. Tá, professor, mas eu não vou ter glicose e frutose? Não. Vocês aprenderam na biologia que essa sacarose, para virar glicose e frutose, tem que ter uma hidrólise. Professor, mas hidrólise não é só colocar água? Não. Eu preciso de
micro-organismos que vão quebrar essa sacarose em glicose e frutose. Para quem lembra, é lógico que não precisa saber o nome completo desse negócio, mas para quebrar a sacarose em glicose e frutose, eu posso usar um micro-organismo chamado Saccharomyces cerevisiae. Professor, deixa eu anotar aqui, Saccharomyces cerevisiae. Em termos populares, fermento biológico. É aquele fermento que você coloca no pão, coloca no bolo, que faz a massa do pão, do bolo crescer. E como é que ele faz crescer? Justamente produzindo CO2. E de onde que vem esse CO2? A reação de fermentação funciona assim. A sacarose entra em contato com a água, hidrólise, só que essa hidrólise só acontece na presença desse micro-organismo chamado Saccharomyces cerevisiae. Aí vai formar glicose e frutose. Você vai lembrar disso no ciclo de Krebs. Agora, se você colocar uma outra enzima nessa glicose e frutose, uma enzima chamada zimase, por exemplo, vai produzir o quê? Álcool. Aí você tem a produção de bebidas alcoólicas. Como é que funciona uma bebida alcoólica, ou como é que eu faço a produção do etanol como combustível? Qual é a minha matéria-prima? A cana-de-açúcar. Só que da cana-de-açúcar você obtém o quê? A sacarose. Essa sacarose vai ser hidrolisada pelos Saccharomyces cerevisiae, formando glicose e frutose. Essa glicose e frutose vai sofrer novamente a ação de uma enzima chamada zimase e vai produzir álcool e CO2. E esse álcool futuramente vai ser destilado e você obtém a cachaça, a vodka, o uísque e o próprio etanol como combustível. Então, essa tela de todos os açúcares que você já estudou e que vai estudar, provavelmente é o mais cobrado em prova. É a sacarose. O que a sacarose é? Um disacarídeo. Disacarídeo, formada por 2 monossacarídeos. Quais são? Glicose e frutose. Ah, mas é só colocar açúcar em água? Não. Eu preciso de um micro-organismo que faça a hidrólise e que produza a glicose e frutose. Se você quiser continuar a reação, essa glicose e frutose pega a enzima zimase para formar o etanol mais gás carbônico. Essa seria a reação clássica que você tem. E além da sacarose, existem outros 2 disacarídeos importantes. A maltose, embora vocês são menores de idade, vocês nunca tomaram cerveja na vida. Como é que faz cerveja? A cerveja basicamente é água, malte e lúpulo. Ponto final. Ah, professor, tem até uma marca famosa que fala que a receita original é água, malte e lúpulo. Sim. O que acontece? Muitas outras cervejas acrescentam outros ingredientes. Então, esse malte, a maltose, ele é formado por 2 moléculas de glicose. Então, se 2 moléculas de glicose se unir, vão formar a maltose. Professor, se a maltose é um açúcar, por que a cerveja é amarga? Porque eu coloco outros ingredientes além da água e além da maltose. Eu coloco lúpulo, por exemplo, que tem um amargor muito grande. Ou seja, a cerveja é amarga não por causa da maltose, mas por causa das outras substâncias que são acrescentadas. A sacarose, que eu acabei de comentar, e a lactose. Tanto que a lactose também volta e meia povoa as nossas provas, porque tem gente que é intolerante à lactose. Ela não tem uma enzima própria para quebrar a lactose em glicose e galactose. Então, aí tem os problemas de tomar remédio. Tem gente que não pode tomar leite, derivados de leite, porque é intolerante à lactose. Então, eu trago, além da sacarose, que é um disacarídeo importante, a maltose e a lactose, que pode aparecer em muitos outros produtos que você pode encontrar no seu dia a dia. E aí, para fecharmos esse expediente, entra os polissacarídeos. Os polissacarídeos. Poli significa muitos. São polímeros de 10, 100 e até milhares de unidades monossacarídeas unidas por ligações glicosídicas. Isso é importante. Lembrando que o monossacarídeo, a glicose, a frutose, a galactose, elas são estruturas únicas que não sofrem hidrólise. Agora, se eu pegar um oligosacarídeo, formada por poucas moléculas de monossacarídeos, essas moléculas são unidas pela ligação glicosídica. Um polissacarídeo tem 100, 1000, 1 milhão de moléculas de monossacarídeos ligadas entre si. Cereais batidos? Não sei se é bem batido. Na verdade, ali é uma solução, né? Então, a cerveja é uma mistura.
E tem os segredos da produção, tem gente que tem a cerveja alemã, tem a cerveja belga, tem a cerveja brasileira e etc e tal. Tanto que o pessoal está fazendo agora muita cerveja artesanal. Tem técnicas de produção. Então, os cereais batidos, na realidade, o cereal teria que ser o trigo, teria que ser a cevada, tem várias formas para você fazer. Então, tem várias cervejas, tem a Weiss, por exemplo, que ela é feita de trigo, aí tem a IPA, tem várias outras que você encontra. Inclusive, hoje tem cerveja de tangerina, tem cerveja de abóbora, tem cerveja de beterraba, tem várias. Então, o que você pode tirar maltose, pode fazer cerveja, sem problema qualquer. Então, polissacarídeos. Unidades de 10, 100, 1000, milhão de cadeias, sempre unidas pelas chamadas ligações glicosídicas. Essa tela é quase biologia, mas de qualquer maneira, suas funções mais importantes na bioquímica nos animais e nas plantas é fonte de reserva, armazenamento de energia e componente estrutural. Então, polissacarídeos. Oligo, poucas, e monossacarídeos é uma única estrutura que não faz mais hidrólise. Agora, alguns polissacarídeos importantes. Talvez o mais importante para o nosso organismo está no glicogênio. Açúcar de reserva energética de animais e fungos. Então, o que acontece? Daqui a pouco você vai almoçar. Dependendo do que você for almoçar, provavelmente o seu almoço tem macarrão, tem arroz, tem feijão, tem alguma coisa, alguma fonte de carboidrato. Ah, professor, mas vai ter um bife. Bife é proteína que já vai entrar. Mas, a princípio, o arroz, a batata, o macarrão são fontes de carboidratos. Ah, professor, não tem ninguém em casa, eu tenho que comer miojo. O miojo salva a nossa vida, muitas vezes, da fome. Então, o miojo você faz assim, você pega aquele pacotinho de miojo, ou 2, dependendo da fome de vocês, aquele pacote acho que tem 50, 100 gramas, não sei, não recordo bem a massa. Lá eu tenho carboidrato de alta absorção. Só para você ter uma ideia, em menos de 15 minutos, essa molécula do carboidrato já vai virar glicogênio. Tá, e qual é a função? O glicogênio é uma reserva de energia. Nesse exato momento, você está mexendo o braço, você está pensando, você está escrevendo, está mexendo a perna. Como é que você consegue movimentar os braços, os dedos, a perna, nesse exato momento, com energia? E da onde que vem essa energia rápida? Dos açúcares. Então, você tem uma reserva chamada glicogênio. Porém, você comeu um pacote de macarrão, e esse pacote de macarrão vai virar energia. Nossa, essa minha alimentação deu 300, 500, 600 quilocalorias. Pois bem, não usa toda essa energia, vira glicogênio. Porém, o glicogênio está lá, é uma fonte de combustível. Se você não gastar esse glicogênio, o que o glicogênio vira? Se você não gastar toda essa energia, através de reações complexas, ela vai virar gordura. E a gordura é uma reserva de energia. Você vai primeiramente gastar a energia do carboidrato, se não tiver mais carboidrato, entra a energia da gordura. E aí que entra o princípio das dietas. Você vai ter que usar uma alimentação com uma quantidade baixa de calorias. E aí você precisa de mais calorias, como você não tem aquele açúcar disponível, da onde que o organismo vai buscar energia? Da gordura. E aí você acaba perdendo a gordura localizada. Só que é tão difícil, porque quem já fez dieta tem uma frase que sempre fala assim: ganhar 1 quilo é moleza, perder 1 quilo é quase impossível. Ou seja, para você ganhar peso é fácil, é só você colocar muito carboidrato na tua alimentação, não gasta essa energia, esse glicogênio vai virar gordura. Coisa clássica. Agora, outros polissacarídeos. Amido. Você tem um amido em casa chamado maisena. Amido do milho, maisena. Eles colocam esse amido do milho em refrigerantes, eles colocam esse amido em chocolate, justamente porque é extremamente doce o processo. E é metabolizado de forma açúcar de reserva energética de vegetais e algas. Só que esse amido, principalmente amido de milho, ele é muito usado na indústria alimentícia. Celulose. Nós não temos micro-organismos, enzimas que quebram celulose. Professor, eu posso comer papel? Pode. Do jeito que você come, você libera. Professor, eu posso comer uma casca de árvore? Pode. Só do jeito que você come, você vai liberar. Porque nós não temos como quebrar a celulose. Tá lá, mas é um polissacarídeo. A quitina, função estrutural, e o ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico está entrando muito em prova pelo seguinte fato. Vocês já ouviram, você já deve ter visto seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, com uma série de cremes para o rosto. São chamados cremes anti-sinais. Ah, envelhecer é uma desgraça. Eu falo que não, envelhecer é uma dádiva. Porque você tem que aproveitar cada momento que você está nesse planeta. Eu tenho amigos que não envelheceram porque eles morreram antes de envelhecer.
Ou seja, o envelhecer é uma dádiva. Muita gente reclama da vida, nossa, 2020 está sendo um ano complicado, 2021 vai ser melhor. Veja bem, nós estamos hoje no dia 3, por que não pensar que o dia 4 vai ser melhor, que hoje o dia 3 vai ser melhor, porque eu posso fazer ele melhor. E aí vocês são jovens, a pele de vocês é lisa, igual a pele de um pêssego, vocês não têm nada de ruga, nada de estria e nada de celulite, correto? Tá, talvez tenha uma coisinha ou outra, mas de qualquer maneira, ainda vocês são muito, muito jovens. Mas se você olhar para o rosto do seu pai, para o rosto da sua mãe, você vai perceber, só não fala isso para sua mãe, que é o mãe vai odiar, que tem ruga, tem marca, linhas de expressão do sorriso e fica marcado pelo tempo que você tem. E aí o que você tem na indústria? Os chamados produtos cosméticos, os antissinais. E um desses grandes antissinais contém ácido hialurônico. Por quê? Porque ele é cimento celular. Então você tem uma estria, tem uma cicatriz, você passa aquele creme em cima, ele suaviza as marcas de expressão. Então, você vai dormir com creme, vai acordar com creme, hoje tem dia creme para noite, creme para o dia, coisa do gênero. E fora que nesse processo, desse universo das maquiagens, tem lá aquelas bases que escondem imperfeições, essas coisas do gênero. Mas o ácido hialurônico é o cimento celular. Ele tenta repor células perdidas. Então, naquela ruga, eu acho que você não vai eliminar ela totalmente, mas ela deixa mais suave. Professor, mas tem Botox. Tem, Botox é um processo cirúrgico que deveria ser com o médico, que até na outra aula anterior teve um menino lá, disse que a mãe foi lá no cabeleireiro que aplicou Botox nela. Cabeleireiro, e aí deu problema, ela teve parada cardíaca. Ou seja, quando você vai fazer a aplicação, veja bem, é a tua cara, é o teu rosto, é a tua pele que tem essas joias para qualquer um. Mas estava muito mais barato. Pô, teve uma parada cardíaca, quase pagou com a vida. Sobreviveu, tá, mas quase pagou com a vida. Então, se for fazer algum procedimento estético, vá num dermatologista, vai no médico que sabe desse processo. Ele estudou muito tempo para isso. Não vai ser um cara que mora lá no bairro, que tem lá um porão que vai fazer esse tipo de aplicação. Professor, mas é a mesma substância. É, a toxina botulínica é uma das substâncias mais perigosas que o homem conhece. Você está injetando isso no rosto, então cuidado. Então, se você for fazer algum tratamento estético, vá numa clínica de estética, vá no médico esteticista, vá no dermatologista, que ele tem um conhecimento melhor do que isso. Então, aqui nós temos os chamados polissacarídeos. E para fecharmos com chave de ouro nosso ano letivo, faltam ainda aminoácidos e proteínas que não vivem sem um com o outro. Então, aminoácidos e proteínas. Novamente, está começando logo o verão, e aí, se não tivesse essa pandemia, provavelmente, lá em outubro, alguns e algumas de vocês já tinham começado o chamado Projeto Verão. O que é o Projeto Verão? Ficar mais lindo, maravilhoso do que já são agora. Então, você vai para a praia, você vai colocar roupas menores, você vai expor um pouco mais o corpo para você e para as outras pessoas que vão olhar. E aí você vai muitas vezes para a academia. Aí a academia, tem gente que paga plano anual e só vai um mês, ou 2 meses e depois desiste. Então você vai para a academia para ficar com a musculatura mais enrijecida, saúde é a princípio de tudo. E lá na academia, muitas vezes, eles falam para você tomar um mix de proteína, aminoácidos, para você ficar monstro. Preciso fazer um pedido, sim. O professor Pedro Adriano, acho que é o professor de vocês também de matemática, o sonho dele era ficar monstro. O sonho dele era entrar numa academia, ficar malhado, forte, fazer assim, onde que eu moro ali, ou tal, ficar beijando músculo, as coisas do gênero. Se bem que o Pedro Adriano vai ter que nascer de novo, mas de qualquer maneira, ele precisaria ter uma alimentação rica em aminoácidos, que consequentemente vai formar as proteínas. Então, aminoácidos e proteínas têm uma função essencial no nosso organismo. Espuma de babear tem ácido hialurônico? Não. Ácido hialurônico, até pode ser, mas eu acredito que uma espuma de babear com ácido hialurônico fica muito caro. A espuma de babear tem outros produtos que deixam a pele lisinha. Sabão, principalmente sabão. Sabão que deixa a pele lisinha. Então, pode até ter, olha lá na composição, mas se tiver ácido hialurônico, não é aqueles comprados em farmácia, se bem que algumas farmácias vendem cosméticos. Mas seria muito caro. O ácido hialurônico não é um produto barato. Tem esses cremes para tratamento de pele, assim, pequenininho, tem lá 50 gramas, custam lá 90, 100, 130, 300, 400 reais, dependendo da composição. Então,
Acredito que em creme de barbear não tem ácido hialurônico. Se tiver, é caro. Se tiver um creme de barbear, agora, esse bosano da vida aí, esses cremes não tem. Fica lá. Então, o que é um aminoácido e o que é uma proteína? Então, vamos fazer a nossa definição. Embora esse vermelho ficou horrível aí na tela de vocês, mas eu faço a leitura. O que são proteínas? Proteínas são polímeros de condensação de alfa-aminoácidos. Isso que está escrito lá em cima. Proteínas são polímeros de condensação de alfa mesmo do alfabeto grego, aminoácidos. Proteínas são polímeros de condensação de alfa-aminoácidos. Essa é a definição do que é uma proteína. Agora, cuidado. Vocês aprenderam assim, quer ver? Quando dois aminoácidos se unem, vão formar uma proteína pela ligação peptídica. Essa frase não está bem correta, não. A ligação peptídica está certa, mas quando dois aminoácidos se unem, formam um dipeptídeo. Quando você tiver muitos e muitos peptídeos, aí você vai ter uma proteína. Aí tudo bem. Então, agora, a proteína, ela tem muitos e muitos peptídeos. Porém, para você formar uma proteína, você precisa de aminoácidos. Aminoácidos é autoexplicativo. Aminoácidos são compostos orgânicos que apresentam a função mista, amina e ácido carboxílico. Está aqui, ó. Aminoácidos são compostos que apresentam a função amina, que é o nitrogênio, lembrando que as minas não têm bola, e ácido carboxílico, que é o C-O presa OH, só que de forma simplificada, COOH. Fica mais fácil. Tanto que eu trago dois aqui, ó, a glicina e a alanina. A glicina tem ácido carboxílico e amina, ácido carboxílico e amina. Como o ácido carboxílico sempre fica preso no carbono 1, eu chamo de aminoácido, porque amino é o radical nitrogênio. Assim funciona esse sistema. Então, quando vários aminoácidos se unem, vão formar uma proteína. Então, proteínas são polímeros de condensação, polímeros de alfa-aminoácidos. Professor, o que é um alfa-aminoácido? Isso é importante. Na próxima tela, também gostaria que vocês anotassem um desenho. Podem anotar com calma, que eu espero sem problema qualquer. O que é um alfa-aminoácido? Para ser um alfa-aminoácido, eu preciso ter essa estrutura. Preciso dessa estrutura. E onde que eu vou analisar? No carbono alfa. Professor, mas o que é o carbono alfa? É o carbono 2. O carbono alfa é o carbono de número 2. Então, eu vou começar pelo ácido 1, 2. Esse é o carbono alfa. Nesse carbono alfa, obrigatoriamente, olhem bem, nesse carbono 2 ou nesse carbono alfa, obrigatoriamente você vai ter a função ácido carboxílico, a função amina, para ser aminoácido, precisa encontrar um átomo de hidrogênio e um radical. Professor, mas o que é esse radical? Qualquer coisa, inclusive o hidrogênio. Olhem bem, para ser um alfa-aminoácido, eu preciso analisar o carbono 2. O carbono 2, ou chamado carbono alfa. O que eu preciso ter nesse carbono 2? Um ácido carboxílico, uma amina, um hidrogênio. Isso é o básico, isso aqui é obrigatório. Tem que ter numa das ligações o ácido, na outra ligação a amina, tem que ter um hidrogênio e tem que ter um radical. Professor, mas o que é esse radical? Deixa eu só voltar um aqui para você compreender. Aqui embaixo, ó. 1, 2, isso aqui é o meu carbono alfa. Nesse carbono alfa eu tenho ácido, nesse carbono alfa eu tenho grupamento amina, nesse carbono alfa eu tenho H. E quem que é o R? Um outro H. Então, ou seja, a glicina nada mais é do que C-O presa OH, NH2H e outro H. Essa é a molécula da glicina. Agora, se você analisar, volta um pouquinho, a molécula da alanina, olha só, 1, 2, isso aqui é o meu carbono 2. O que eu tenho no carbono 2? O ácido, eu tenho amina, tenho hidrogênio e tenho um radical. Quem é o radical para ter o aminoácido alanina? É um CH3. Portanto, toda vez que eu falar em proteína, eu preciso de alfa-aminoácido. O que é um alfa-aminoácido? Olhe o carbono 2. Se nesse carbono 2 eu tenho ácido, tenho amina,
tenho hidrogênio e tenho mais alguma outra coisa, eu vou ter o alfa-aminoácido. Essa é a ideia que você precisa entender sobre esse material. O que estava escrito na definição de proteína, volta um pouquinho sem problemas, proteínas são polímeros de condensação de alfa-aminoácidos. Ficou horrível esse vermelho, vou ter que trocar. Mas, de qualquer maneira, proteínas são polímeros de condensação de alfa mesmo, lá do alfabeto grego, tracinho aminoácidos. É o que está escrito lá na definição do que é uma proteína. Fechou? Ou qualquer dúvida, vão escrevendo ali como o Gustavo fez, eu volto se problema qualquer. Então, já temos a definição de proteínas, e eu preciso que vocês entendam o que é uma alfa-aminoácido. Temos que olhar no carbono 2. Se nesse carbono 2 eu tiver ácido, tiver amina, tiver hidrogênio e mais alguém, é um alfa-aminoácido. Agora, um outro detalhe importante. Vocês já ouviram falar várias vezes desde criança que todo mundo tem um tal do livre-arbítrio. Cada um faz da vida o que quer. Aí o que acontece? Esses aminoácidos, eles precisam estar presentes na nossa alimentação, não importa qual seja a sua opção alimentar. O que acontece? Só colocar aqui para vocês compreenderem o que eu quero falar. Que hoje existem pessoas que são ditas como veganas, pessoas ditas como vegetarianas e pessoas que comem tudo que vem pela frente. Tipo, draga. Se tem carne, come carne. Se não tiver carne, não come, vai comendo. Tudo isso é em torno de 20, uma travadinha, acho que já vai voltar. Preciso desses 20 aminoácidos para mim, produzidos pelo meu organismo. Só que esses aminoácidos, nem todos são oriundos da alimentação. Alguns são produzidos no nosso organismo e alguns são exclusivos da nossa alimentação. Os aminoácidos não essenciais ou naturais são os aminoácidos produzidos pelo organismo. Ou seja, a gente tem eles aqui dentro. Ou seja, hidrólise de proteínas produz esses não essenciais. Agora, os essenciais são os aminoácidos que não são produzidos pelo organismo e eles são obtidos unicamente pela dieta, pela alimentação. E observação, precisamos de todos os aminoácidos para os processos de produção de proteínas. Todos, eu preciso dos 20. Agora, o que acontece? A partir de amanhã, eu vou virar vegano. Tá, professor, você vai comer mais carne? Não, não quero comer mais carne. O que você vai comer agora? Vou comer só vegetal, só folhas. Vou comer só alface, com rúcula, com couve-flor, só folha. Daqui a 3 dias eu estou desmaiando. Por quê? Porque está faltando alguma coisa na minha alimentação. Então, vejam bem, eu preciso de proteína, preciso de aminoácidos. E como é que eu vou comer? Professor, tem feijão? Sim, feijão é uma fonte de proteína. Tem tofu. O que é tofu? Tofu é queijo de soja. É uma fonte de proteína. Ah, professor, não tem carne de soja. Tem carne de soja, fonte de proteína. Tem. Só que quando você vira vegano, você tem que tomar cuidado, vegetariano, cuidado com o que você está comendo. Você não vai comer só folha, só salada. Você vai ter que precisar também se alimentar de forma de proteína, de carboidratos, precisa de açúcares, precisa... Então, o que acontece? Se você quiser virar vegano, procure um médico. Procure um nutricionista, um médico ou nutricionista, para ele provar para você uma dieta que seja colocado todos esses ingredientes. Ah, professor, mas é difícil fazer dieta. É difícil. Então, por isso que o famoso prato brasileiro, arroz, feijão, carne, o bife e batata frita e salada, ele basicamente cumpre todas as funções alimentares. Tem tudo que se precisa. Tem carboidrato, tem lipídio, tem aminoácido, tudo que se puder imaginar. Agora, quando você priva alguma coisa, pode acontecer uma falha e o teu organismo fica doente. Nossa, estou tão cansado ultimamente, ando tanto com sono. O que é isso? Pode ser uma falta de vitamina, uma falta de algum ingrediente que vinha na alimentação, se está parando com isso. Então, é aí que entra os aminoácidos. Só que veja bem, nós temos livre-arbítrio. Que muitas vezes a pessoa tem uma certa alimentação e se intromete na alimentação dos outros. Por exemplo, nossa, sabia que você está comendo um cadáver, você está comendo lá uma picanha, por exemplo. Aí você fala assim, sabia que você está comendo um tomate, o tomate também foi um ser vivo. A alface também foi um ser vivo, essa rúcula que está no seu prato também foi um ser vivo, você arrancou ela do pé, você matou ela. Ou seja, cada um come o que quer, cada um tem livre-arbítrio, cada um sabe o que coloca para dentro do organismo.
Não precisa se intrometer na vida dos outros. Ou então dar aquela frase assim, eu vou te dar um gato. Por quê? Porque o gato tem 7 vidas, você cuida dessas 7 e não cuida da minha. Pronto, resolve o processo. Você foi educado, entre aspas, tal, e cuidou bem da sua alimentação. Então, vai lá. Esse é o processo clássico. Então, esses alimentação. E para quem vai fazer academia, para quem quer ficar com músculo, com baixa massa magra, aliás, massa magra, precisa ter grande quantidade de proteína. Só que muita proteína sobrecarrega fígado, aí você tem problemas intestinais, não consegue ir no banheiro, fica 3, 4 dias, descurva tudo. Por isso que eu preciso de uma alimentação saudável, rica em todos os ingredientes que a natureza me fornece. Essa é a ideia que você tem. Estava travado, mas alguém travou. Travou, mas já voltou. Agora, quando eu falo em aminoácidos, eu tenho os 20 aminoácidos. Vou fazer o seguinte, semana que vem, nós temos aí na sala 53 alunos. Semana que vem, eu vou abrir os 53 alunos ali e vou olhar um deles, assim, de forma aleatória e falar assim, você, vou pegar ali no último que escreveu, você, Gabriel, coloque em ordem alfabética os 20 aminoácidos. Portanto, essa tela vocês vão ter que decorar para a semana que vem. E decorar em ordem alfabética. Eu apresento os 20 aminoácidos: a glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, arginina, ácido aspartico, ácido glutâmico, histidina, fenilalanina, valina, triptofano, trionina, lisina, leucina, isoleucina e metionina. Só que o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar isso em ordem alfabética, e semana que vem eu vou abrir, vou falar assim, Gabriel, você me fale os 20 aminoácidos em ordem alfabética, sem ler, porque eu vou ver se você está baixando os olhos ou não. Professor, é sério isso? Lógico que não precisa. Só estou apresentando a vocês os 20 aminoácidos que estão presentes, que deveriam estar presentes dentro do nosso corpo. Uma sugestão, para quem não tem animal de estimação, ou um dia vai ter na estimação gato, cachorro, coelho, hamster, essas coisas do gênero, e não tem muita criatividade para dar nome, aqui eu tenho 20 sugestões para você dar nome para animal de estimação. Por exemplo, eu já tive um cachorro chamado Aspártico. Aspártico, parece um cachorro gigante, era um poodle zero. Outro nome, um dia que tiver outro cachorro, vou dar o nome dele de Triptofano. Triptofano, parece que vem um cachorro gigante, um Doberman, vem lá, um Pitbull, alguma coisa do gênero, vai ser um pincher, aquele que fica latindo aqui, aquele som agudo ao extremo. Então, se você tiver gato ou gata, gata é bacana, que viu? Você tem valina, alanina, serina, glicina, são nomes bonitos que você pode dar para gato. Ou então, quiçá, um futuro muito, muito distante, se vocês tiverem filhos e não tiverem sugestões, 20 sugestões para vocês dar nome. Então, guardem essa tabela, guardem esse arquivo, que no futuro próximo vocês podem usar isso para nome de alguém. Agora, o que acontece? Quando esses aminoácidos se unem ou vão fazer as características, eu tenho uma essência principal. E um detalhe, não sei se alguém fez a prova da PUC no domingo, nessa prova da PUC, caíram 2 questões da aula de hoje. 2 questões da aula de hoje. Uma primeira questão, até acabei esquecendo, que ele deu um ácido graxo C19H31. C19H31COOH. Só que eu achei uma questão meio de má fé, assim, porque ele queria saber quantas duplas ligações existiam naquele ácido graxo que formava um óleo. Ou seja, como aquele ácido graxo formava um óleo, significa que ali dentro tinha pelo menos uma dupla ligação. Isso se já eliminava 2. Só que a letra A falava assim, nesse ácido graxo existem 4 duplas ligações. Letra B. Nesse ácido graxo existem 3 duplas ligações. Letra C. Nesse ácido graxo existem 2 duplas ligações. Você teria que abrir a cadeia com 19 carbonos e verificar se tinha 2 duplas, 3 duplas ou 4 duplas. Tá certo que você ia fazer 2 tentativas. Na terceira seria a resposta, ou então já na primeira você já teria a resposta. Então, foi uma questão envolvendo óleos e gorduras. Outra coisa essencial é essa palavrinha aqui, ó. Eles são anfóteros. Todos os aminoácidos são anfóteros. Professor, o que é anfótero? Você vai explicar e você vai entender por quê. Repare que aqui eu tenho uma estrutura de um alfa-aminoácido. Lembrando que você olha sempre o carbono 2. Nesse carbono 2 eu tenho ácido, no carbono 2 eu tenho amina, eu tenho hidrogênio e tenho alguma outra coisa, um radical qualquer. Porém, nessa parte que eu coloquei em azul, ele é um ácido carboxílico.
Ácido carboxílico, obviamente, vai ter caráter ácido. O caráter ácido do ácido carboxílico. Está fácil. Agora, no grupamento amina, o grupamento amina apresenta caráter básico. Professor, mas não tem hidroxila nesse NH2. Não tem, porque não é o conceito de arrênios. Se vocês olharem o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada. Desses 5 elétrons, 3 ele usou para fazer as ligações. 1, 2, 3. Sobram 2 elétrons. Se sobram 2 elétrons, significa que eu posso doar esse par de elétrons. E quem doa o par de elétrons é uma base segundo o conceito de Lewis. Mas não precisa se preocupar com isso aí, não. Ácido tem caráter ácido e amina tem caráter básico. Gostaria muito que vocês anotassem essa tela, anotassem mesmo. Professor, mas depois eu pego a nota. Isso aqui é importante anotar. Talvez seja uma das partes mais importantes da aula de hoje. Um aminoácido é anfótero. Tá, mas o que significa anfótero? Vocês vão entender já já. O ácido carboxílico tem caráter ácido e a amina tem caráter básico. Isso tem que saber, isso é obrigatório. Então, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Esse aminoácido que está aqui na sua tela, ele poderia reagir com ácido clorídrico? Espera aí. Ácido clorídrico é um ácido forte. Ácido tem que reagir com base. O aminoácido tem alguma coisa que tem caráter básico? Tem. O ácido clorídrico pode muito bem reagir com uma amina, porque a amina tem caráter básico. Pergunta 2. Esse aminoácido poderia reagir com hidróxido de sódio com soda cáustica? Poderia, porque a soda cáustica, o hidróxido de sódio, pode reagir com ácido carboxílico, formando sal e água. Logo, o aminoácido ele pode reagir tanto com ácido quanto com base. Tá, professor, como é que eu chamo essa molécula que pode reagir tanto com ácido quanto com base? Anfóteros. Eu, se fosse você, agora eu puxaria um gancho aqui para baixo e colocaria assim. São anfóteros. Reagem tanto com ácido como com base. Anfóteros reagem tanto com ácido como com bases. Ponto final. Isso é o caráter anfótero dos aminoácidos. Eles podem reagir tanto com ácidos como com bases. Professor, mas como assim? Se eu pegar um ácido clorídrico, um ácido forte, ele vai reagir com amina para a produção da neutralização. Agora, esse mesmo aminoácido pode reagir com hidróxido de sódio, que é uma base forte, porque ela tem uma parte do caráter ácido e tem uma parte da cadeia que tem caráter básico, na mesma estrutura. Na mesma estrutura tem caráter ácido e básico, por isso que eles são chamados de anfóteros. Reagem tanto com ácido quanto com base. Outra tela, biologia, só que não da forma com que você aprendeu. Eu coloquei de forma aberta. Se você quiser anotar, anota, mas só presta atenção, aqui não tem grande importância. Veja bem. Carbono 2, ácido carboxílico, amina, hidrogênio radical. É um alfa-aminoácido. Esse primeiro aminoácido vai agir com o segundo. Carbono 2, ácido, amina, hidrogênio radical. Vocês aprenderam sempre assim, ó. A hidroxila do ácido carboxílico reage com o hidrogênio da amina para formar a água e formar a ligação peptídica. Foi assim que vocês aprenderam? Foi. Agora, por que acontece isso? Para ver como fica mais fácil para vocês entenderem a lógica. C-O presa ao H é o ácido carboxílico. Qual que é o caráter que eu tenho aí? Ácido. NH2, o grupamento amina, tem caráter básico. O caráter ácido reage com o caráter básico. Por que forma a ligação peptídica? Neutralização. A hidroxila do ácido, que tem caráter ácido, reage com o hidrogênio da amina, que tem caráter básico, para formar a molécula de água. Aí o que acontece? Essa ligação do C-O se prende ao nitrogênio, para formar a chamada ligação peptídica. Repare que essa ligação que eu coloquei um verdinho em volta ali, ó, é essa a chamada ligação peptídica. E como é que ela ocorre? Pela retirada da hidroxila do caráter ácido com o hidrogênio da amina, que tem caráter básico, para formar a molécula de água, mais a ligação peptídica. Professor, isso aqui é uma proteína? Não, isso aqui não é uma proteína, isso é um duplo peptídeo ou um dipeptídeo. Isso é um dipeptídeo, não é uma proteína ainda. A proteína vai acontecer quando?
essa hidroxila do ácido vai pegar um terceiro aminoácido para formar o segundo peptídeo, que vai pegar uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma centésima, uma milhar molécula de aminoácido. Aí você tem uma proteína. Então, o que você acaba de produzir aqui é um duplo peptídeo ou um dipeptídeo. Se eu pegasse mais uma molécula de aminoácido, eu teria um tripeptídeo, um tetrapeptídeo, essas coisas do gênero. Mas o que é importante para vocês entenderem? A hidroxila pega o hidrogênio para formar a água, justamente por uma neutralização de ácido e base. Forma a chamada ligação peptídica. Outra coisa da química. C-O preso a N. Que função orgânica é essa? Que função orgânica é formada em cada ligação peptídica? Em toda e qualquer proteína, obrigatoriamente tem que ter qual função? C-O preso a N. Que função orgânica é essa? Eu vou mostrar na próxima tela, de uma forma um pouco mais simples, para você entender o que é uma proteína. Então, olha só. A ligação peptídica, ela é formada através dessa ligação aqui, ó, entre o C-O preso ao nitrogênio. Que função orgânica é produzida toda vez que ocorre a ligação peptídica? Uma amida. Forma-se uma amida. Tanto que a ligação peptídica, ela pode ser chamada de ligação amídica, justamente porque tem a função amida. Logo, se aparecer uma prova tipo Enem, que tipo de função orgânica existe, por exemplo, na carne, no ovo, nas proteínas de uma forma geral? A professora, como é que você vê qual é a função orgânica amida? Porque a proteína, ela vem da ligação peptídica. E o que é uma ligação peptídica? A hidroxila do ácido pega o hidrogênio da amina para formar a água e forma uma amida. Portanto, toda e qualquer proteína, queijo, ovo, carne, peixe, qualquer coisa que você for ingerir, lá vai ter amida, clássico do nosso material. Só por curiosidade. Se você pegar 2 aminoácidos, você vai formar um dipeptídeo. Se você pegar 3 aminoácidos, tripeptídeo. Se você pegar 10 ou mais aminoácidos, um polipeptídeo. E aí vem a observação. Polipeptídeos maiores são chamados de proteínas. Então, o que é uma proteína? Quando você tem uma estrutura muito grande. Segundo a biologia, eu tenho que ter, no mínimo, 50 peptídeos. 50 peptídeos, ou seja, eu tenho que ter pelo menos 100 moléculas de aminoácidos para você ter uma proteína. Ah, professor, mas que molécula grande? Não, isso é uma proteína primária. Então, você vai estudar que tem proteína secundária, terciária e quaternária. Então, você tem moléculas gigantescas. Proteínas são polímeros de alfa-aminoácidos. Então, qual é o mínimo para ter uma quantidade de aminoácidos para ter uma proteína? No mínimo 50. No mínimo 50 aminoácidos para que eu tenha uma proteína. E aí, para encerrar o nosso expediente, acho que vocês nunca viram isso na vida, mas de qualquer maneira eu faço a anotação. Eu não sei a pronúncia correta, porque alemão não é o meu forte, mas eu sei que o Switzer significa sal interno. Então eu vou chamar de Switzeron. Professor, vai ter que saber escrever um negócio desses? Não precisa se preocupar. Provavelmente ele vai colocar esse nome na sua questão para tentar te assustar. E vai muitas vezes. A pergunta é, explique por que os aminoácidos apresentam um alto ponto de fusão e ebulição comparadas com estruturas moleculares semelhantes aos aminoácidos. Por que os aminoácidos apresentam um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição comparado com moléculas que têm a mesma massa, o mesmo tipo de cadeia? A explicação está aqui. C-O presa OH. Que função orgânica é essa? Deixa eu colocar aqui uma caneta fica mais fácil para vocês observarem. Pega o vermelho aqui, ó. Que função orgânica eu tenho aqui no C-O presa OH? Um ácido carboxílico. Agora, que função orgânica, se eu trocar de cor aqui, vamos pegar o azulzinho. Que função orgânica eu tenho aqui embaixo? Uma amina. Então, se tem ácido e amina. Aminoácido. Qual que é o caráter ácido-básico do ácido carboxílico? Ele é ácido. Qual é o caráter ácido-básico da amina? Ele é básico. Repare que eu tenho na mesma molécula um ácido no carbono 1 e uma base no carbono 2. Professor, se o ácido está no carbono 1 e a base está no carbono 2, será que eles não podem reagir? Podem. E aí é que vem a explicação.
Por que os aminoácidos apresentam um ponto de fusão, ponto de ebulição tão alto comparado com moléculas parecidas? Porque esse hidrogênio do ácido é doado para o NH2, lembrando o conceito de Bronsted e Lowry. Aquele que doa o seu hidrogênio é chamado de ácido, aquela que recebe o hidrogênio é chamada de base. Portanto, o ácido carboxílico fica com carga negativa, fica com um polo negativo, e o nitrogênio fica com polo positivo. Ou seja, se eu não tivesse essas cargas, aqui seria por força de interação, por ligações ou pontes de hidrogênio. Lembrei, lá naquela molécula, do jeito que ela está lá, a interação que ocorre entre moléculas que têm o mesmo tipo de estrutura seria por ligação ou pontes de hidrogênio, que é forte, diga-se de passagem. Mas como o H perde o hidrogênio para o NH2, eu vou ter carga negativa e carga positiva. Eu tenho ligação por íons, por polos. E essa ligação de íon dipolar é a mais forte das interações intermoleculares. Então, por que os aminoácidos apresentam um ponto de fusão, ponto de ebulição maior do que outras moléculas? Porque eles formam cargas internas. É um fenômeno intramolecular. O ácido neutraliza a base neutraliza o ácido de maneira dentro da própria estrutura. Só que nessa neutralização eu tenho o surgimento de polos, polo negativo e polo positivo. E aí eu tenho uma atração elétrica, eu tenho uma atração por cargas, por polos, e eu tenho a chamada interação por íon dipolo. Só que quando ele chama esse fenômeno de Switzeron, ou seja, o sal interno, formação de polo positivo e polo negativo, que faz com que essa molécula tenha um deslocamento de equilíbrio muito mais para a direita e ela tenha um alto ponto de fusão. Nunca caiu em prova isso, mas como estamos em 2020, não custa precaver. Então, aminoácidos e proteínas, é pouca matéria. Só que é importante, o aminoácido tem caráter ácido e básico na mesma estrutura, caráter anfótero. O ácido neutraliza a base dentro da própria cadeia, formando cargas, e essas cargas vão ser chamadas de Switzeron, ou seja, o sal interno, e essas cargas têm uma força de atração muito mais intensa do que a ligação de hidrogênio. Ponto, vai estar meu tempo, opa, terminei bem em cima do horário. Então, esses são os slides que eu era para ter terminado semana passada, mas deu aquele problema técnico, o Meet deu problema no central deles lá, e acabou cortando. Mas, de qualquer maneira, eu consegui trabalhar a aula da semana passada, mais aula dessa semana, dentro desses sistemas, e eu consigo terminar oficialmente, olha só que alegria, oficialmente o nosso ano letivo. Professor, mas a gente tem mais aula esse ano? Sim, só que as outras 2 semanas de aula vai ser revisão. Então, você vai fazer revisão do primeiro semestre, na primeira semana, semana que vem, e na outra semana, a revisão do segundo semestre. Então, vou trazer uma série de informações para vocês ficarem prontos, ávidos para a prova. Aí vocês vão lá para o Natal, vão para o Ano Novo, vão voltar lá em janeiro, para aquelas revisões do Enem, que as provas, acho que dia 25, 17, eu não sei quais são as datas lá, porque tem prova presencial e tem prova virtual, não sei quais são as datas, e aí depois você volta mais uma vez para a primeira parte da Federal do Paraná, e para aqueles que vão para a segunda fase, ou seja, todos, estamos lá em abril ainda, trabalhando as provas discursivas. Então, nós temos ainda um longo caminho pela frente, mas 2020, se tudo der certo, está acabando, 2021 vai ser um ano muito melhor, para você vai ser melhor. Por quê? Porque vai ser o ano em que você vai ser aprovado no curso que você gosta. Então, vai ser um ano marcado na sua vida. Primeiro, porque você sobreviveu a uma pandemia, e segundo, porque você passou no vestibular que você quer. Então, fechou por aí. Lá no seu caderno A+, todos esses slides estão disponíveis. Na semana passada, eu passei o arquivo da resolução dos testes da apostila. Então, treinem, porque a chance de você encontrar uma questão dessa na sua prova é muito alta. Tanto que na prova da PUC, domingo, caiu 2 questões da aula de hoje. Tinha 5 questões, 2 caíram da aula de hoje. Uma questão sobre diferença entre óleo e gordura, e a segunda sobre o caráter anfótero. Reage com ácido e reage com base. Para mim, a importância da aula de hoje. Então, ótima quinta, bom almoço, ótimo final de semana. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem, já com revisões. E daí já deixo um caderno, blocos de anotação para vocês fazerem os devidos acompanhamentos. Embora eu vou trazer material para vocês também. Fechou? Abraço, se cuidem e até semana que vem.
Se alguém tiver alguma duvidazinha aí, quiser perguntar, esteja à vontade.